é outra figura folclórica e acelera muito. Daniel e Leonardo Barros. Chegou, andou direitinho, o pessoal que era do regularidade, pode ver que vem com já vem com mais controle do carro, já abusando menos, mas terminou. Aí o Passat, ó, mais um dos clássicos. Mais um dos clássicos. Celso Zílio. E o Emerson. Emerson Morandi. Andou direitinho, andou muito bem esse Passat. Olha só. Opa! A mesma curva. É assim que começa. E aí, tá vendo? O carro antigo aguentou, não quebrou a suspensão. Muito bacana, cara. 18 carros, no fim 17 houve uma desistência, o Cherzinho, o carro dele não ficou pronto. A categoria R1 tinha 7, 8 carros no grid, se eu não me engano, a categoria com maior grid. É por aí mesmo, tem que dar oportunidade a todos, com orçamento maior, com orçamento menor, N4, enfim. Lauro Hessler e Jefferson Pinheiro, categoria R1 em Passo Fundo. Olha só um golzinho quadrado. Venceram a categoria R1, tiveram várias quebras. Opa! Era a mesma curva que todo mundo bateu, ele segurou antes. E vai embora. E o interessante é que o Gaúcho está tendo uma média de pilotos bastante alta para um campeonato regional. Tá dando muito parecido com o campeonato brasileiro de rally, isso é um fato que chama atenção. O Celso é de Passo Fundo, o navegador dele, que não é o Celso, o Lauro Reis, que ganhou a R1, e o Jefferson Pinheiro, que andava com o Beloni de Fusca. Marco Vinícius Silva, Elton... Valkedix. Isso, o Rogério me ajuda aqui. Aí o Rogério conhece a 147. turma toda e vai sempre no Campeonato Gaúcho. O Rogério viajou 2.000 quilômetros aí quase para chegar lá. Eu fiz essa, não tinha voo mais, depois que eu saí da ESPN, que eu estava na sexta-feira, eu fiz 15 horas de ônibus para chegar a Passo Fundo para fazer essa cobertura. Cheguei quase 11 horas, fomos para as especiais, gravamos, foi um barato realmente, mas a gente gosta muito e prestigia o Campeonato Gaúcho, é por isso que... E aí o Fiat 147? Cheio de problemas, a gente está chegando nele, aí já tinha acabado a especial, mas se ele chegasse, ele terminava em terceiro, foi o que aconteceu. Aí a classificação. Campeonato, mesmo quebrando, o Beloni tá lá na ponta, 36 pontos, ele é o rei da categoria R1. Marcelo Silva está com 12 pontos atrás, não sei como é que está o descarte, mas ainda tem chance. Excelente prova, o piso estava bom, as especiais, como era o primeiro rally de Passo Fundo, né? A gente estava um pouco receoso quanto às especiais estariam bem fechadas, organização, mas tudo correu muito bem, estava muito boa a prova. Então, de parabéns à organização da prova. Legal, de parabéns aí o pessoal do Rio Grande do Sul pela organização. Essa que foi a penúltima etapa do Campeonato Gaúcho de Velocidade em Passo Fundo. Que segue, né? Segue em Erechim, nós temos a última etapa e a briga está em todas as categorias. Eu acho que vai ser legal porque todas as categorias se decidem em Erechim. Não tem campeão antecipado, então vai ter um dos maiores grids do ano, com certeza. A seguir, Stock Car, vamos falar ainda nessa edição sobre Copa Peugeot e o Campeonato Catarinense de Automobilismo. Velocidade volta em 1 minuto, segura aí. Novas soluções de gestão para os novos tempos. Atender às necessidades tecnológicas da sua empresa hoje e sempre. Para a Sênior, evoluir é inovar. Sênior Sistemas, evoluindo com você. Velocidade, patrocínio oficial Bridgestone, o pneu oficial da Fórmula 1 e do Catarinense de Automobilismo, você encontra na JK Pneus. Frenar Freios, segurança máxima para seu carro. Topline, a sua linha de viagens. Sênior Sistemas, PSW, Born on the Track. E Scherer, o seu distribuidor Savoy Techfuel. Apoio, Hotel Termas do Gravatal, Solucar e Fundesporte. Isso aí, estamos de volta com Velocidade. Nesse bloco vamos falar sobre a Stock Car, porque tem etapa em Campo Grande, tem catarinense na parada. Aliás, a última etapa foi uma etapa para os catarinenses comemorarem depois de passar por muitas dificuldades ao longo de toda a Copa Vicar, que é a antiga Stock Light, eles voltaram a brilhar, não é verdade?
Principalmente o Dudu Berlanda, ele conseguiu fazer uma prova excepcional, ele largou em 15º e foi ganhando posições, fugindo dos acidentes. O Afonso Bastos vinha muito bem, mas no finalzinho, faltando 2, 3 voltas para o fim, ele acabou se enganchando e perdeu um pouquinho. Legal, mas uma passadinha aí fantástica a prova. Na Stock, mostrar rapidamente as 3 categorias e falar um pouco como é que está essa importante, é a principal categoria turismo do Brasil, né, Rogério? Hoje, essa categoria V8, tem o catarinense Alceu Feldman com o número 6. A categoria está muito disputada, se fala muito, a melhor categoria do Brasil, cheia de charme e tal, só que só teve 27 carros. Quando boicotava, tinha que ter um número mínimo, muitas equipes ficaram fora. Agora, a Mirnar, uma das lendas do automobilismo brasileiro, uma das equipes mais profissionais do automobilismo brasileiro, não apareceu por falta de patrocínio. A crise ronda a Stock Car e, se não abrir o olho na Copa Vicar, vai também, porque está com muito pouca divulgação aberta no Brasil. Aí a classificação do campeonato, que acabou de estar liderando, os 10 primeiros vão classificar para fazer a superfinal. Os 3 primeiros já estão garantidos, tem mais 17 pilotos brigando por 7 vagas. A gente vê o Feldman, que está na 20ª colocação. Ele é o catarinense, andou na terra aqui em Santa Catarina, e está brigando aí na Stock Car Nacional já há vários anos, fazendo grandes campeonatos. Aí a Pickup Racer, que tinha um catarinense, tem mais, né? Pickup Racing, na verdade, tinha 2. Tinha o Raulino Krais, de Jaraguá do Sul, e o Marcel Bonfart, de Lages. O Raulino voltou para a Copa Clio e o Marcel, eu creio que seja um problema de patrocínio, que ele se afastou também da competição. Esses carros são protótipos? Esse carro é aquele velho aproveitamento da Vicar. Esse era os primeiros Stock Car Lights. Ele foi V8, virou Light, eles cortaram a carroceria, a parte traseira, fizeram um novo Santo Antônio, uma gaiola da parte traseira, botaram uma fibra de... uma fibra e fez um protótipo de caminhonete, mas na verdade são os antigos carros. De repente aí pode ter aquele chassi que o Matheus Greco foi campeão em categoria de entrada, como é a Júnior também. Exatamente. Aí a classificação do campeonato. Júlio Campos, Rodrigo Navarro, Fabrício Lansoni, Thiago Riberi. E o Krais Júnior está pontuando aí porque começou o campeonato, mas não está mais na disputa. Na tábua ele aparece na 22ª colocação. Serginho Gimenez é o cara que estreou na Copa Vicar, fez a pole, ganhou de ponta a ponta e substituindo o Guilherme Figueiredo, deu um show aí agora na Copa Vicar que a gente está vendo. O Serginho já foi piloto da Fórmula Renault, foi um dos melhores kartistas da história do Brasil. É um senhor piloto, mas sempre sofrendo com problema de patrocínio. Legal. Durante 10 anos ele dominou completamente o kartismo brasileiro e era uma grande promessa, não vingou. Essa é a categoria Stock Light, Copa Vicar, na verdade, hoje. E onde a gente tem o 17, que é o Eduardo Berlanda, e o 16, que é o Afonso Bastos. O Marcel Wolfart, ele também chegou a fazer algumas etapas na Copa Vicar, tá aí o Serginho Gimenez, mas também ele não deu continuidade. Aí o 16, o Alfonso. De São Bento do Sul. São Bento, lá do Colchões Ecoflex, que é o patrocínio. E o 17, logo atrás, aí o carro da Rai Toyota. Ambos campeões do Campeonato Catarinense de Automobilismo, que falaremos a seguir. Ambos bicampeões, né? Bicampeões. O acidente, todo mundo passando pelos boxes, já que foi em frente à reta principal, então ficou mais... Thiago Gonçalves, brigamos muito na época de Matheus Greco pelo título na Light. Esse é das antigas, amigo da gente. Só para registrar, a Copa Vicar, ela é a categoria que mais tem acidentes durante o ano. Acho que o pessoal precisa controlar um pouquinho mais o ímpeto, porque alguns acidentes aí foram graves, inclusive nessa categoria aconteceu uma morte recentemente, então tem que ter mais cabeça aí, agonizado. Tem sido a tônica já há alguns anos da categoria, deu uma melhorada, mas tem alguma saudade disso, porque eu tenho muitos amigos, o Elton Justino tá aí no carro. O Rogério já foi campeão da categoria Stock Light antigamente, né, Rogério? Chefe de equipe com o Matheus Greco, com a FF Race, com o Arildo. Foi tão antigamente assim, né? 2002. 7 anos. Mais um acidente, mais um safety car. Aí o Afonso. Na verdade, nessa categoria aí, quem conseguir escapar dos acidentes já é um belo passo para ganhar várias posições. Naquele pelotão que a gente chama lá atrás da cobra lá, saiu dele, é complicado. Tem que classificar dos 10 para frente para tentar, porque se classificou de 10º para trás é muito difícil
não se enroscar em alguma coisa. O Eduardo, 15º, terminou em 5º. Foi a melhor colocação do catarinense esse ano. Falei com o pai dele, eu acho que é a última temporada dele na Light e deve vir a equipe Raid Toyota para Catarinense de Terra no ano que vem. Ele e o Juninho, 2 carros padrões, aquele motorhome que mandaram fazer.